Olá pessoal, tudo bem? Um forte abraço para você que acompanha o LAC Cursos e que está seguindo nesse curso de História voltado para este concurso fantástico, tendo à frente o professor Edenilson Moraes, da disciplina História. Moçada, esse é o nosso terceiro encontro e hoje a gente vai falar sobre a província de Pernambuco. Iremos abordar ao longo da aula de hoje os principais eventos históricos de Pernambuco durante o período imperial, ou seja, durante o século XIX. Na verdade, a gente vai fazer uma abordagem dos aspectos do contexto que antecede a emancipação política brasileira, ou seja, a nossa independência política, que aconteceu lá no ano de 1822, e vamos abordar todos os eventos referentes à história de Pernambuco durante o primeiro reinado e o segundo reinado. O primeiro reinado é o reinado de Dom Pedro I, que vai de 1822 até 1831. E o segundo reinado, por sua vez, é o período do governo de Dom Pedro II, que começa em 1840 e vai até 1889. Então vamos que vamos, galera. Primeiro aspecto importante a ser analisado quando vai se estudar história de Pernambuco durante o século XIX é entender o contexto que antecede a independência do Brasil. A nossa emancipação política, que, como eu falei, se consolidou em 1822. Bom, o que nos interessa aqui é fazer uma análise, uma abordagem das características sociais, econômicas e políticas de Pernambuco nesse contexto que antecede a independência do Brasil. Isto é, as primeiras décadas do século XIX. E esse período é marcado pelo declínio das atividades econômicas. Ou seja, as atividades econômicas em Pernambuco, nesse contexto histórico, eram a produção açucareira e a produção de algodão. Estavam em franca decadência. Bom, vamos analisar aí que após a expulsão dos holandeses, que aconteceu lá no século XVII ainda, 1654, nunca mais a economia açucareira teve a projeção, o esplendor de outrora. Continuou tendo projeção econômica importante, isso é inegável, mas não teve a mesma projeção dos tempos áureos em que havia uma parceria com os comerciantes holandeses. Então nós temos crise da economia açucareira, o aspecto comercial, que também passa a ser uma outra atividade econômica muito importante em Pernambuco. Você percebeu na nossa aula anterior, a aula que falava sobre a capitania de Pernambuco, que nós tivemos um episódio histórico singular, fundamental, eu diria, para a consolidação do prestígio político de Recife, que foi a Guerra dos Mascates, envolvendo os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife. Recife, que foi elevada à condição de vila em 1709 e tornou-se a capital da capitania de Pernambuco 2 anos mais tarde. Então temos essa projeção econômica do comércio em Recife. E importante assinalar que esse comércio era majoritariamente controlado por elementos portugueses. O comércio em Pernambuco, o comércio do Recife estava nas mãos dos portugueses. E esse contexto é marcado por uma substancial elevação dos impostos. É claro que esse aumento exorbitante dos impostos sempre gerava uma grande insatisfação da população pernambucana. Houve essa elevação tributária por ocasião do período joanino.
o que foi o período joanino. É o momento histórico em que a corte portuguesa estava instalada no Rio de Janeiro, período que vai de 1808 até 1821. Nesse contexto histórico, há uma substancial elevação da carga tributária em Pernambuco. E é lógico que ninguém vai ficar feliz com a elevação da cobrança de impostos, não é mesmo? Acaba gerando muita insatisfação, o que, por sua vez, contribui para um gradativo aumento do sentimento lusófobo. Ou seja, aumenta aquele sentimento de aversão aos portugueses. Por quê? Porque os portugueses, de acordo com essa visão, vão representar ali, vão simbolizar a opressão metropolitana, aquela carga tributária elevada. Então vai crescer um sentimento avesso a esse predomínio português, sobretudo na atividade comercial. E temos que entender também que esse contexto aí, pessoal, de final do século XVIII, começo do século XIX, também é assinalada pela difusão de ideias iluministas, ideias liberais. A elite colonial da América Portuguesa, a elite colonial de Pernambuco também, vai se graduar na Europa, vai estudar nas universidades europeias, como, por exemplo, a Universidade de Coimbra, em Portugal. E lá, na Europa, esses representantes das elites coloniais vão tomar conhecimento das ideias do iluminismo, do movimento filosófico, político, intelectual do século XVIII, da Ilustração, a Idade das Luzes, o século das luzes, que é o século XVIII. Então, essas ideias liberais, essas ideias que pregavam liberdade política, liberdade econômica, liberdade de expressão, vão chegar também ao Nordeste brasileiro, vão chegar em Pernambuco por intermédio dessa elite que estudou nas universidades portuguesas. Lá teve o contato com as ideias liberais, as ideias do iluminismo. E essas ideias vão alimentar movimentos aqui na América Portuguesa. Movimentos que aconteceram em Minas Gerais, lá a Conjuração Mineira, aconteceu na Bahia, a Conjuração Baiana, e aconteceu em Pernambuco também, a Revolução Pernambucana de 1817, que já já a gente fala sobre ela. Por enquanto, vamos tratar aqui, pessoal, da crise da lavoura açucareira. Como dissemos, a economia açucareira era um dos baluartes da economia pernambucana, um dos esteios da economia em Pernambuco, um dos sustentáculos econômicos pernambucanos ali em fins do século XVIII, começo do século XIX. E essa economia estava em crise. Crise da economia açucareira afeta diretamente a capitania de Pernambuco. Beleza? Então nós temos queda das exportações de cana-de-açúcar, temos também redução dos lucros da produção açucareira, o que por sua vez acaba levando a um aumento, a uma elevação do grau de insatisfação da sociedade pernambucana perante a pesada carga tributária. Atenção, meus amigos, tanto a carga tributária central, ou seja, cobrada pela metrópole, quanto a carga tributária local, ou seja, cobrada pelas autoridades governamentais de Pernambuco. Isso gera muita insatisfação. E outro aspecto que vai ser fundamental nesse contexto é a penetração das ideias republicanas e liberais. Como eu disse para vocês aí, essas ideias do iluminismo, essas ideias ilustradas, chegam a Pernambuco. E, inclusive, ideais republicanos começam a se espalhar com muita velocidade em vários pontos do território brasileiro, assim como aconteceu em Pernambuco.
Então, é um contexto bastante efervescente, é um contexto de muita efervescência cultural, filosófica, inclusive, detalhe para a influência importante que terá a maçonaria. A maçonaria vai participar diretamente de alguns eventos importantíssimos para a história pernambucana. O liberalismo da franco-maçonaria também tem uma participação importante neste clima extremamente conturbado, marcado por crise econômica, por conta do declínio das exportações canavieiras, exportações de açúcar, e também pela redução dos lucros da produção açucareira, e também por causa dessas ideias liberais, republicanas. Isso causa uma grande instabilidade política. Essa insatisfação política desemboca na ocorrência dos movimentos emancipacionistas. Como Pernambuco teve um movimento emancipacionista importantíssimo, um dos mais importantes movimentos emancipacionistas, ali naquele contexto que antecede a independência brasileira, que antecede o 7 de setembro de 1822, que foi a Revolução Pernambucana de 1817. Meus queridos, a Revolução Pernambucana de 1817 é um dos chamados movimentos emancipacionistas. O que eram movimentos emancipacionistas? Eram processos que visavam a emancipação política do Brasil, ou seja, a independência. Não a independência da América Portuguesa como um todo, a independência brasileira, mas a independência de partes, de parcelas do território. Isso aconteceu no ano de 1700. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Se você gostou, se você quer continuar assistindo essa videoaula até o final, quer fazer o nosso curso completaço e super atualizado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, convido você a acessar nosso site, o site lacconcurso.com.br. Lá tem um curso completaço para este concurso pós-edital. Olha só, meus amigos, o nosso curso completaço, o investimento é apenas de 10 mensalidades de R$20, prazo de acesso de 100 dias. Durante esse período você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Nós acreditamos muito no nosso curso, acreditamos muito na nossa prestação de serviços, que ano passado e o começo desse ano, nós já lançamos 4 turmas pré-editais. Claro, com a publicação do edital, nós lançamos agora a turma pós-edital. E nós teremos, confirmado, já está disponível para vocês aí, 3 turmas pré-edital. Aliás, pós-edital. Turma 1 começa dia 21, que é o nosso Personal Coach. Esse Personal Coach é o estudo e regime de metas, na qual você vai ter todos os dias uma meta de estudos e pode ter certeza, se cumprir essas metas, lá no dia da prova, no dia 29 de maio, você estará competitivo. A turma 2 começa no dia 11/4 e a turma 3 no dia 25/4 é a nossa turma de reta final. Você pode se matricular nesse exato momento que nós já antecipamos a primeira semana de aula para vocês. Pode vir, pode estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, eu fico com Deus e espero você. Tchau, tchau. Clique like.